Boa noite, Thaís Silva por aqui, com mais um depoimento do nosso quadro Transformando Vidas. Então, no depoimento de hoje, eu trouxe aqui a Fernanda, que é uma aluna que eu tenho um grande carinho e vai falar um pouquinho da trajetória dela enquanto concurseira, atualmente já empossada em um cargo público, mas a trajetória dela não para por aí. Então, boa noite, Fernanda. Como você está? Olá, Thaís, boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Bem, coisa boa, Fernanda. A gente já pode começar assim com você se apresentando. Se você quiser falar o seu Uhum, nome, de onde você é, né? Um pouquinho da sua trajetória, qual que é a sua profissão, pode ficar à vontade. uhum, tá bom. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Fernanda, né? Eu sou do interior de Minas Gerais, Lagoa da Prata, e eu sou assistente social. Minha formação foi no Rio de Janeiro, né? Pela UF, Universidade Federal Fluminense. Lá eu fiz a graduação, terminei, fiz o mestrado em Serviço Social e Desenvolvimento Regional. E no mesmo município eu também fiz uma pós, né, em Saúde e Políticas Públicas. E vivi um bom tempo no Rio, né, 13 anos. E a minha vivência lá enquanto profissional foi sempre com a questão de direitos humanos, né, questão urbana, sistema penal. Eu fiz estágio no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Trabalhei também na Maré, né, um complexo, né, de favelas da Maré, Sim. especificamente na favela Nova Holanda, né, também com violação de direitos humanos. E a minha dissertação também foi minha especialização. O meu foco era violação de direitos humanos, territórios favelizados e populares, né, do Rio de Janeiro. Gente, que Foi basicamente incrível! isso. Que É, legal! Que é, incrível! E você gosta dessa área assim mais voltada para os direitos humanos, da violação do direito? sim, muito. Eu sou apaixonada. Desde que eu comecei a estudar e fazer serviço social e me descobri, eu sempre queria atuar no setor sócio-jurídico, né? Eu sempre Sim. tive muita vontade, né? E aí, quando saiu o processo seletivo para a SEAP, né, do Rio de Janeiro, eu falei, vou tentar essa prova. Aí todo mundo falou assim, você é doida, você quer trabalhar em presídio, não sei o quê, que você vai fazer lá? Você falando desse jeito seu, mineira, não sei o que, tal. Minha mãe ficou louca, não sei o que, aquela coisa. Não, eu vou fazer. Sim, E assim eu fui, fiz, aí eu passei. Na época teve até uma concorrência muito considerável, sim, porque por mais que o pessoal não gosta, né, fala que não gosta de trabalhar nessa área, era um estágio remunerado, então naquela época era muito difícil achar um estágio, né? Que era um salário, eram 20 horas, então assim, foi, foi um pouco concorrida, aí eu fui lá, estudei e tal, passei, aí entrei inicialmente trabalhando na coordenação de serviço social da Secretaria de sim, Segurança Pública, então, era no âmbito da gestão, né, trabalhar com os profissionais da área, né, assistentes sociais, estagiários, mas ao mesmo tempo a gente fazia muita visita institucional e tal, sim. e, e aí eu comecei, né, nessas visitas, a notar, né, muita violação de direitos humanos, a gente sempre fala assim, é, todas as expressões da questão social condensa no sistema penitenciário, né? Com certeza. Parece que perpassa tudo, né? Sim, Saúde, tudo, né? educação, previdência, tudo, né? Todas as falhas, Então, inclusive do sistema, né, vão se demonstrar mais latentes dentro do sistema penitenciário. totalmente. E aí eu comecei a estudar, queria fazer meu TCC nessa área. Aí fui também, trabalhei no presídio feminino,
que eu gostei muito da experiência. Foi muito desafiadora, mas eu gostei muito. E aí eu fiz, aí terminei de fazer. Nesse tempo, assim, eu era do grupo de pesquisa da faculdade, né, de extensão, que era sobre questão urbana. Então, debatia favela, espaço urbano. Então, eu sempre relacionava os presos, as famílias que vinham desses espaços, né, Sim, sim, favelizados, em sua maioria. sim, verdade. Então, eu tentava sempre entender a questão do território, né, a questão, né, do espaço desigual, né, do Sim, urbano, né. Então, aí eu tentava fazer esse link, e aí eu já emendei no mestrado, legal. estudando essa área. Bacana. E assim, nem sei se você sabe, mas eu também fiz estágio dentro do sistema penitenciário. Ai, que lindo! Um dos meus estágios também era um estágio remunerado. Quando você falou, eu fui só me remetendo, né? Porque também era um Aham, salário mínimo. Então, é, a gente sabe, né, que estágio na área de um salário mínimo é coisa rara. E aham, aí eu recebi um salário mínimo e tinha ainda a alimentação no o meu também. local, ainda tinha auxílio-refeição, que era um cartão à parte, então, assim, era o melhor dos mundos. 4 Aham, horas de estágio, e foi uma experiência muito incrível. Fiquei um é, ano, né? Era um presídio que era um complexo penitenciário, na verdade, uma parceria público-privada, então é diferente, uhum, né, é, de um complexo que é totalmente do setor público, e foi uma experiência assim muito interessante para mim. uhum, Confesso que é algo que eu não quero trabalhar, já pensei algumas vezes. Eu costumo brincar que às vezes eu sinto falta, porque é um ambiente diferenciado, né, para uhum, você lidar assim. O que eu trabalhava era sexo masculino, e eu atendia uhum. as famílias dos detentos e atendia os detentos também. Então, Exatamente, igual assim, a mim. é bem legal, é uma experiência muito rica que faz a gente rever muitas coisas, né? E isso é muito importante e auxilia nesse Sim, processo de construção até da nossa personalidade. Então, é achei incrível. verdade. E já te Ah, perguntando um pouquinho, né? Já que você falou que você fez esse processo seletivo para o estágio, quando foi e por que foi que você decidiu fazer concurso público? Quando que teve esse start e por quê? então, na verdade, eu sempre entrei desde assim, eu tive, a gente não é só, né, na nossa construção. Sim, A gente está sempre em relação social com outras pessoas, né? E o sim, meu círculo, assim, desde a infância, assim, era muito com a minha madrinha, que sempre me incentivava, né, a estudar e passar numa faculdade pública, porque entendia-se assim, você não tem condição de ingressar numa universidade particular, então você, por favor, estude e passe numa universidade pública. E então eu já tinha isso muito introjetado na minha cabeça desde muito pequena, então essa era uma preocupação que eu levei assim até, né, até começar a fazer vestibular. Então, assim, por mais que eu tenha tentado universidade privada, o meu foco era a universidade pública. Então, sim. assim, eu não queria, sabe, assim, a universidade privada, por mais que fosse bolsa, eu entendia também aquela questão da pesquisa, da extensão, da qualificação, sabe, Com dos certeza. professores, né, o reconhecimento. Então, eu sempre coloquei muito isso na balança, né? E aí, a minha mãe também é concurseira. Entendi. Então, Vem de assim, berço. minha mãe foi estudar depois de velha. Primeiro, assim, minha mãe tinha um técnico de enfermagem e ela foi para o Rio desde muito nova, né? E aí ela foi fazendo prova, conseguiu passar no hospital público como Sim, técnica, sim. garantiu a estabilidade dela lá, e lá ela foi estudar e fazer a graduação. Fez a graduação, ela continuou fazendo concurso,
E então, assim, isso para mim era muito normal, assim, né? Eu via ela, Fazia né? parte, né, da sua rotina É, diária. e era sempre uma questão muito valorativa, né? Tipo assim, Sim, a gente que vem da classe trabalhadora, então, tipo, desde muito pequeno e tal, e alcançar um cargo público, então, assim, isso significava muito, assim, né? Acho que lá em casa, na família, eu acho que ela eu tenho a minha mãe e uma prima minha que é da PM, né, concursada. legal. E eu, né, e aí, então, assim, faz diferença uma Com família, né, certeza. de que teve dificuldade e tal. Aí, quando eu comecei a fazer o serviço social, então eu pensava assim, não, eu vou fazer serviço social, mas eu quero passar num concurso, né? Porque a área privada é muito difícil, né? Sim, Quem mais emprega, né, o serviço social ainda é o Estado, com certeza. então tinha essas questões, assim, eu sempre quis. Legal. Bacana. E como que foi o seu primeiro contato com o estudo para concurso público? Nossa, gente, foi muito louco. Foi muito louco. Tipo assim, eu comecei a me relacionar com outras meninas, né, de fazer amizade, que já trabalhava lá na SEAP, que já estava terminando a graduação. Sim, E eu estava lá, o quê? No meu terceiro período, ou quarto, e ela já estava lá no oitavo. quase Então, formando. e aí aí eu vi elas estudando, tal. Ah, vamos fazer um concurso tal, não sei o que, tal, aquela coisa. E aí eu já ficava com aquilo na cabeça. Um dia eu vou ter que tentar esse negócio. Aí eu já estava terminando o TCC já para apresentar. E eu terminei a graduação antes do prazo, assim, tipo assim, eu adiantei um período, eu consegui puxar Sim, mais matérias e adiantar. Então, eu falei assim, não, tô no meu último período, né? Tô terminando o TCC, vou apresentar o TCC. Saiu o primeiro concurso lá para assistente social e todo mundo começou a falar, não sei o quê. Eu super perdida na vida e era logo um dos meus objetivos, meu sonho, né? sim. TJ, Rio. Ah, meu Deus. TJ Rio. Gente, eu fiz TJ Rio. Aí eu lá nunca tinha feito uma. Na verdade, eu tinha feito uma prova de concurso antes, que era para auxiliar administrativo, Sim, alguma não coisa era assim. na área ainda. Não, aí como eu comecei a fazer faculdade, acabei não, né? Eu nem sei se eu olhei o resultado disso aí. Aí eu já tinha feito uma prova para a OCP. E eu passei. Eu fiquei em 11º lugar. E eu Sim. não tinha terminado a graduação. Olha, Aí eu não consegui assumir. gente, Era, que é, loucura. era naquela época que estava fazendo a união Ai, gente. Das organizações da saúde com a EBSER. Entendi. Só para poder abrir um parênteses aqui, eu fiz o meu primeiro concurso na área, eu estava no sétimo período. Eu estava, acho que no sétimo período ou no sexto. E eu passei em segundo lugar. E eu também não tinha terminado a faculdade. Gente, já você ver. Ah, Mas não. eu arrumei uma correria, apresentar TCC, articulei tudo, né? Articulei com a Aham, coordenadora do curso, articulei com o meu grupo, porque o TCC lá era em grupo, aham, apresentei com 1 ou 2 semanas antes, depois já aham, tive que conseguir, aí fiz uma colação de grau só com o reitor, assim, aham, só para conseguir mesmo o que eu precisava, aham. para ir lá no conselho e o prazo correndo. Mas com muito custo
consegui aí ser empossada. Aí, Ai, quando teve a querido. colação de grau mesmo, que foi no mês de março, abril, eu já estava com 3 meses trabalhando como assistente social. E todo mundo perdida ainda, eufórico. Ah, vamos formar, vamos formar. E eu já lá na labuta do dia a dia. Nossa, gente, olha isso, que incrível. Ah, não. Por isso que eu falo, a gente tem que começar a estudar antes, né? Toda vez que eu Tem. vejo estudante, eu falo, começa a se preparar para concurso público. Não deixa para Uhum. depois de formar começar a pensar o que quer, até porque pode surgir aquele concurso que você realmente quer, um TJ da vida que não abre sempre. Hum, Então, se você já se prepara antes, com certeza tem mais chance de passar. pois é. Verdade. Legal. E Aí, foi isso. Aí eu tive esse. Aí eu falei assim: ah, vou fazer esse concurso sim, TJ. Só que, assim, eu tinha muito problema na época, questões familiares, né? Nossa, foi um período muito difícil, né? Eu também. Coisas que eu já até te contei, questão do meu acidente, né? sim. Então, sempre em tratamento de saúde e tal, e aquela correria, fazendo estágio, não sei o quê, e doida para casar, que na época eu queria casar, não sei o Sim. quê. Aí eu fui lá e fui fazer a prova. Ô, Mas, gente, gente, que eu deu também certo. estava para casar quando eu acabei a Nossa, faculdade. olha isso. É muita coisa que bate. Não. Olha pra Eu você casei ver. uma semana depois de ser empossada. Gente, olha a loucura, não. Ai, ai, A gente ai. faz cada coisa, né, na Não vida. é, menina? Ai, Vivendo e gente. aprendendo, né? A Pois vida é é. experiência Se pura. E pelo, aí, se pelo menos eu tivesse pensado assim, não, eu vou estudar e se der o caso, eu tava bem hoje. Mas não pensei assim. O que eu pensei? Né, vou perceberam. casar e depois eu passo, né? Se passar bem, se não passar, né? Tô Não, mas casada, eu. pelo menos. Exatamente. Hoje em dia, gente, não façam isso, tá? Garantam seu, Gente, não faço isso. garantam seu emprego, seu cargo público e depois, se der, você casa, né? É, isso mesmo. Ai, Eu vi uma frase uma vez que é a mais pura verdade. Eu vi uma frase falando assim, algo muito nesse sentido assim, valorize o seu emprego, então valorize o seu estudo, porque ele não vai acordar um dia e vai falar que não te quer mais. exatamente. É Então, perfeito. É é bem perfeito. assim mesmo. É exatamente isso. E qual que foi a sua dificuldade, assim, Fernanda, que você enfrentou durante a preparação para concurso público? Seja nesse, né, do TJ Rio, ou então em outra preparação? O que que você vê como maior dificuldade? Olha, organização de tempo e disciplina, sabe? Sim, Tipo assim, eu tinha muita vontade, eu sim, gostava de estudar, mas eu não tinha organização no meu tempo e nem a disciplina. Então, isso para mim, eu acho que sempre em tudo, né, era o que me prejudicava. Eu fui ter uma disciplina de estudos, na verdade, mais no mestrado, né, para falar a sim. verdade, assim. Então, já estava bem, já tinha passado por várias. Avançada, né? É, então, assim, nesse concurso do TJ, quando eu peguei a prova, assim, depois de um tempo, assim, que eu achei a prova e fui ver, eu falei assim, ai, eu não acredito que eu errei isso, sabe? Nossa, por que que eu não estudei? Por que que eu não dediquei? Sim, Aí você fica assim, nossa, remoendo. eu podia tanto ter focado nisso, porque eu ia ter um resultado Sim, positivo, não ia ser, poderia não assumir de imediato, mas poderia ter ficado lá melhor, né? Mas também, né, eu não fiquei assim me culpando e cobrando, por conta assim, eu estava ainda conhecendo, eu precisava ter essa sim, experiência, foi o meu primeiro contato assim com uma prova de nível superior, né? sim. Então, assim, e além disso, não era só matéria do serviço social, né? Tinha direito
judiciário, administrativo, exatamente. Então, tinha Codigerge na época. sim, Nossa, gente! E eu imprimi os materiais e tal, mas eu não consegui estudar nada, né? Mas, aí, enfim. Aí depois eu falei assim, não, agora eu vou realmente estudar. Eu fiz várias provas de concurso, eu passei sim, em outro concurso e eu fiquei em terceiro lugar também. A gente entrou até na justiça para poder chamar, porque além deles não ter homologado, não ter chamado ninguém, né? Porque eram 14 vagas, eu fiquei em terceiro lugar, então, tipo, era para ter chamado muito rápido sim. e não chamou ninguém de nenhum curso e tal. Foi Meu um Deus. concurso muito furado. E Isso é concurso fantasma, né? eu Só para nem agradar. não, e detalhe, foi num dia das mães a prova, na época. Em Nossa. outra cidade, foi o concurso de Barra Mansa, lá no Rio de Sim. Janeiro. E a banca era. Ai, eu esqueci o nome da banca. Eu sei que a gente entrou, fez recurso e tal, não Sim. adiantou. Aí perdi, né? Caducou o negócio, aí também o salário não era muito legal, né? Sim, sim. Aí eu fui tentando outros, aí teve um outro também que eu cheguei a passar, mas não fiquei classificada. Esse Sim. era até melhor. Aí depois também tentei para professora da UF de Rio das Ostras. Também esse eu não passei na prova, né, didática. Sim. E, e aí, não, aí teve vários, aí eu fui fazendo e E tal. quando foi que você me conheceu no meio disso tudo? Quando você conheceu a mentora Thaís Silva? Olha que loucura, né? Gente, que loucura. Eu estava voltando para Minas Gerais, eu Sim, estava no meio da pandemia, que foi em julho do ano passado, e todo mundo fugindo, né, de tudo, porque, né, a gente não sabia de mais nada. E aí eu tinha ficado desempregada, né? Eu trabalhei numa associação, né, lá do Rio, muito grande, trabalhei numa creche lá. E aí eu fiquei desempregada, estava no início da pandemia. Eu falei assim, e agora o que eu vou fazer, né? E aí minha mãe estava aposentando, queria voltar para o interior, porque, né, concursado, tem sua aposentadoriazinha, não quer mais saber, né, da correria, vai para o interior. E eu lógico. que estou começando a vida, fui arrastada para cá. E eu odiando isso, Sim, e eu falei assim, o que que eu vou fazer no final do mundo, de Minas, não sei o que, tal, desesperada, um processo bem complicado, nossa, depressivo, não sei o que, tal. Aí, beleza, aí vim. Chegando aqui, comecei a procurar, né, oportunidade de sim, trabalho, de sim, tudo. E nessa que a minha vida era sempre procurar concurso mesmo, desde então, e já tinha um tempão que não abria nada. E aí eu tava pensando assim, eu vou fazer o que aparecer, ou vai ser residência, ou vai ser o doutorado, ou vai ser algum concurso se eventualmente surgir, sim, porque não tinha previsão para nada, e o que tinha estava sendo cancelado ou adiado. exatamente. Foi um período bem complexo, né? E aí aquela incerteza, né? Aí eu vi que tinha saído o edital para PBH, né? Aí, na verdade, foi um amigo meu do Rio que Sim, me mandou, falou assim, ó, Fernando, você mudou para Minas, aqui vai abrir o concurso da Prefeitura de BH. Eu vou te mandar aqui as notícias e tal. Aí, beleza, aí me mandou. Aí eu falei assim, nossa, Dudu, eu gostei bastante sim, e eu me interessa, eu quero fazer esse concurso, eu vou fazer esse concurso, porque, né? E assim, eu tava assim, vou fazer esse concurso, que eu quero fazer esse concurso, mas eu falei assim, enquanto isso, vou tentar residência, vou tentar doutorado e aquela coisa de atirar para tu quanto é lado. isso aí. Aí, beleza. Aí ele falou assim:
Inclusive tem um grupo de quem vai tentar para esse concurso aí. Aí eu falei assim, ué, me coloca lá. Aí me colocou, isso eu acho que foi até antes de janeiro. Que Não já tinha, ou foi em sei, eu acho que janeiro? foi em janeiro que a gente foi. Foi por aí. Então, de novembro até janeiro, por aí, eu estava muito focada na residência. Sim, E aí eu falei assim, nossa, eu nunca fui para a área da saúde, e agora o que eu vou fazer, não sei o quê. E aí eu comecei a estudar para residência do zero. sim, Aí eu peguei, e eu já tinha feito outras provas da residência. Inclusive, eu já tinha passado umas 2 vezes, mas nunca classificada. Eu passava, ficava na berlinda ali, sabe? sim, Aí, umas 2 vezes da residência da UERJ e da Prefeitura do Rio, que era de saúde mental. Então, eu sim, já estava estudando há um tempinho, né? Assim, bem ou mal, né? Daquele jeito, mas estava estudando. Aí eu falei assim, não, vou focar aqui para residência. Aí, no final do ano, eu foquei na residência e foquei também no projeto de doutorado. sim, Só que, sabe quando as coisas não é para ser? Não foi. Sabe, eu estudei, eu dediquei, não sei o que, no final deu tudo errado. Tipo, eu não consegui fazer as provas, eu sim. não consegui mandar os documentos, assim, deu tudo errado mesmo, assim. Desde o problema da informática até de tudo. Imagina. Aí, aí não deu. Aí quando foi em janeiro, ele falou assim, ó, aquele concurso que eu te falei, tal, fizeram um grupo para o PBH. Eu falei assim, então me coloca lá nesse Sim. grupo. Aí ele me colocou, aí ele falou assim, eu não vou fazer não. Acho que ele me colocou e ele inclusive saiu do grupo. Aí eu fiquei lá, eu via só especulação, especulação e nada. E aí estava marcado por uma data, né? E aí nada. E nisso surgiu também um processo daqui para a saúde daqui da onde eu estou agora trabalhando no setor público aqui de Bambuí. E era também uma prova também na saúde. Sim, Aí eu falei assim, vou unir o útil com o agradável e vou continuar estudando saúde e vou focar. Aí nesse grupo você mandou lá a mensagem, né? Oferecendo seu trabalho, né? Falando que você ajudava a gente a se organizar e tal, para quem estava com dificuldade de focar no concurso, assim. Aí eu falei assim, não sei não, será que isso vai? Aí eu ficava assim, não sei, esses negócios deu assim, medo? deu, deu medo, viu? Aí eu fiquei assim, gente, não conheço essa pessoa, não sei e tal. Aí eu olhava pra fora e falava assim, não, mas não tem cara assim de que eu, né? Não tem, mas eu já tinha tido tanto problema com esse negócio de trabalho, né? Eu ficava assim, não sei se vale a pena. Mas eu tava Sim, tão desesperada, porque eu sentava e eu não rendia nada. Às vezes eu ficava ali o dia inteiro com a bunda sentada na cadeira, olhando para o caderno e martelando, e eu não conseguia fluir. sim, E imagina. eu ficava mais cansada, eu ficava mais chateada, porque eu não conseguia. E procrastinação, né? Sempre, né? Aí eu falei assim, eu vou recorrer, eu vou pedir, vou perguntar, vou perguntar. Aí eu mandei mensagem e falei, ué, como que é isso? Me explica aí. Aí a Thaís mandou tudo, né? Explicando um roteirinho, falando o que que ela fazia. Eu achei super interessante. Aí ela falou assim, ó, eu moro em BH, não sei o quê. Nessa época, porque eu já tinha contado isso no vídeo do depoimento, né? Aham. Nessa época eu estava desesperada, fazendo um monte de exame de vista. Porque além de estar precisando, né, loucamente de estudar para, né, conseguir um trabalho e até de realizar tarefas de trabalho em qualquer coisa, eu não estava enxergando. Sim, Então, como que eu ia estudar ou trabalhar se eu não estava enxergando nada? Eu estava enxergando um pau na minha frente.
E aí eu tava sofrendo, procurando ajuda, e eu tava indo em Belo Horizonte quase toda semana. Aí eu falei, Thaís, ó, vamos marcar? Vamos. Eu vou dar um jeito de ir aí. Eu vou arrumar uma carona lá no SUS e eu vou. E do hospital eu vou para aí e ninguém vai ficar nem sabendo que eu fugi do trajeto. Aí eu fui. Aí a gente encontrou lá, aquela loucura, pessoa louca, enlouquecida. Eu tinha feito atendimento cardíaco, exame, um monte de coisa. Detalhe, a gente marcou 6:30 da manhã e eu acordei 6 horas esperando essa pessoa na minha casa. E qual o horário que a pessoa chegou? Era umas 11 horas, não era? E esperei com café, com tudo certo e nada. Foi. E eu morrendo de fome naquele hospital e preocupada que eu tinha marcado com a Thaís e ninguém me atendia e eu precisava fazer os exames e eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E eu vou desmaiar, que é de fome, não é nem da doença, não, é da fome. E aí eu não sabia o que eu ia fazer. Aí a Thaís, calma, calma que vai dar certo. Pode vir, vem a hora que você chegar, é isso. Você tem horário para voltar? Eu, ai, tem, né? Aí, mas vai dar certo, vai dar fé. Aí eu fui, cheguei lá na casa dela, aí cheguei, tinha pão de queijo, tinha suco, tinha, não sei, bolo. Ai, gente, eu falei assim, ah, meu Deus, olha pra você ver, ainda tá me comprando com comida. Oh, meu Deus, tô perdida. Adorei. A pessoa se vende fácil, né? Vai oferecer um pão de queijo pra gente, um Pão de queijo para cafezinho. mineiro. E Tem cafezinho? jeito. E café? Ah, não. Gente, a hora que você começou a falar lá, como que era? Que tinha um cronograma tudo colorido no seu computador lá. Eu fiquei, foi doida, né, gente? Nossa Senhora. Eu falei assim, gente, preciso disso na minha vida. Aí eu falei assim, não, eu quero, eu posso, eu consigo. E eu colei isso no meu quarto. Eu quero, eu posso, eu consigo. Olha que legal, bacana. Você vê Sério. uma coisa, às vezes, que pode ser simples para um, mas para outra é carregada de muito significado, né? É, Carregada de muito significado. E a partir daí, você começou a fazer a mentoria, né? foi. Aí eu tive certeza que eu falei assim, nossa, agora eu vou conseguir. Porque, assim, não é uma questão de você ser menos inteligente que o outro, Sim, ou você não ter domínio, não sei o que. Não é uma questão de técnica, é uma questão de disposição mesmo, de organização. Então, assim, claro que cada pessoa vai enfrentar de uma maneira, porque tem sim. gente que tem mais facilidade. Igual, eu não tinha tanta facilidade com saúde e tal. Também estava começando do zero, né? Porque minha área era outra. Mas mesmo assim, eu acho que foi uma coisa que você sempre falava, que era. Você falava e minha psicóloga sempre fala, que é a constância, né? Então, assim, isso também é muito fundamental e tal. Pode. E aí foi, e aí fluiu. Aí eu falei, Thaís, então já que você vai prestar essa assessoria para BH e BH adiou, me ajuda com Bambuí. E aí a gente foi estudar para as uvas. Aí Thaís adaptou, né, o meu cronograma, pegou lá as matérias, né, de cada edital, o que que batia, o que que não batia, né, para a gente estudar. Nessa de Bambuí ainda tinha português, então ainda tinha, né, ainda tinha A o legislação, estatuto, isso. e aí então eu ia ter que, né, que focar, né, uma matéria diferente, né, de BH. Então, assim, mas deu certo, assim, eu consegui. Aí passei em primeiro lugar, não sei o que, tal. Primeiro lugar.
Isso E tô mesmo. aqui, tô adorando. Gente, e eu ficava com muito medo assim, ai, gente, será que eu vou conseguir? Será que eu vou saber lidar lá no dia a dia, não sei o quê? E, gente, dá certo, tá? Quando a gente tem, né, quando a gente sabe o que faz, dá certo. Por mais que você não saiba ali o trabalho, né, específico, você formou para aquilo. A matéria ali do serviço social você já sabe, você já domina. Então você só vai adaptar aquilo naquela realidade ali que você está trabalhando. Então, assim, não é uma receita, né? É, é, é uma junção, né? Então, foi muito legal. Tá Exatamente. sendo... Gente, eu tô adorando. Nossa. Que coisa boa, Fernanda, que bom saber. E às vezes eu falo isso com os alunos, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a autossabotagem, porque a gente quer muito passar no concurso. Aí a gente pensa assim: e se eu não souber o que fazer? Aí como que vai ser lá no dia a dia? Eu não tenho prática, eu nunca trabalhei com isso. Então É. a gente vai acabando se sabotando com medo do que Uhum, pode vir. E eu falo que isso é muito tranquilo, a gente tem que se preocupar com o agora, que é com a preparação, fazer uma boa prova. E quando a gente chega lá, a gente vai ver que não é nada daquilo que a gente imaginou. Não é é. difícil daquele Não jeito. é um bicho de sete Não é, cabeças, não não é. A é. gente vai aprender. E desafios são sempre bons, eles estão aí mesmo Nossa, para a gente poder demais. batalhar e conquistando coisas novas, entendendo, se apropriando cada vez mais. Nós temos também os Uhum, nossos pares, né? Que a gente pode encontrar parceiros dentro do trabalho. E quando a gente não encontra dentro do trabalho parceiros, nós temos parceiros fora do trabalho que também podem nos é, auxiliar nessa caminhada, é, no dia a dia, para poder fluir bem. Né? Então, acho exatamente. legal. E o que foi a mentoria, assim, para você? O que você pode dizer da mentoria? Ah, gente, eu sou suspeita, né, para falar. Eu acho assim que é uma coisa que eu não sei se eu consigo agora alcançar o que eu quero sem a mentoria, Meu Deus. porque parece que eu meio que assim, a gente acaba criando um estilo de vida, cria, mas também ao mesmo tempo você cria uma dependência também, mas é uma dependência boa, Sim, né? É uma porque dá dependência. resultado. Você consegue ver É, isso? exatamente. Então, assim, é, falar assim, amanhã eu vou começar sozinha, porque a Thaís já me deu, né, a faca e o queijo, então eu já vou me virar. Eu, sinceramente, eu não tenho essa maturidade ainda para falar que eu sozinha vou conseguir. Pode ser que isso aconteça, né, no Sim, futuro, sim, porque claro. a ideia é que a gente acabe É adquirindo, isso. né? Adquirindo até as técnicas para conseguir identificar dentro de cada preparação qual é a melhor técnica a ser utilizada, qual que é o melhor É, método, né? Então, acho que é um processo. Eu costumo brincar que os alunos, eles vão e voltam. E isso eu vejo como algo positivo, né? Porque quer dizer que o uhum, serviço é legal, o serviço dá certo, foi validado pelo próprio aluno. Quando uhum, daquele aluno, igual vieram vários alunos já me procurar em decorrência do seu resultado. Então, hoje eu tenho uhum, que são de indicação sua. Isso é muito bom. aham, Demonstra que o sim, serviço é bacana. Então, eu fico muito sim. feliz de ouvir Ai, você. eu indico de olho fechado, porque realmente funciona. E todo mundo que eu converso assim das minhas amigas, eu falo assim, gente, mas vai por mim, confia em mim, funciona, tô falando, não é charlatanismo, não fiquem com medo, não é nenhuma pregação aí, né? Não tô falando que funciona mesmo, assim. E eu tenho. É, e graças a isso, você também se sente mais empoderado para buscar coisas maiores, né? Com certeza, com certeza. Vai te dando gás para você vislumbrar outras possibilidades, né? E é Uhum, legal quando você fala isso, que às vezes as pessoas elas têm um pouco de medo mesmo, e principalmente quando eu explico o serviço, que a pessoa fala assim: "Ah, mas é isso tudo?" Não, não é possível. Aí a pessoa fica um pouco mais assim com é, receio.
E a Não é, Rafaela, não é isso tudo, desculpa, é muito mais. isso a gente Não se conta. preocupa que vai ser mais. E é legal, né? Porque a Rafaela, que é uma aluna que veio por indicação sua, falou isso comigo uma vez. Falou, Thaís, eu ficava só te acompanhando de longe. Eu nunca falei nada. Eu falei, isso não é possível, isso é mentira. Aí, quando eu Oh, falo da Fernanda, eu falei, é verdade, é isso que eu quero saber agora. que ótimo, né? E comigo de novo. Então, olha como que é bacana também, né? E eu fico muito feliz e muito satisfeita por vocês Uhum, conseguirem perceber que realmente a mentoria faz diferença na vida de vocês. faz Serve para sim. isso. Né? Não serve só para te mostrar qual é a preparação, para te mostrar É, o melhor método, como organizar tempo. Ela precisa ir além. E você consegue demonstrar que foi além. Então, isso para mim é muito hum, sim, e assim, agora aguardar os resultados, né, da PBH, sim, sim. né, no meio do caminho eu desisti um monte de vezes, no final eu fui lá e fiz, e assim, eu não fiquei frustrada com o meu primeiro resultado, né? Porque assim, diante de tudo que aconteceu, né, no meu processo Sim, e tudo, eu acho que foi um resultado muito significativo. Então vamos aguardar aí, né? E sim, eu acho assim, que também foi mais uma experiência para tentar outras coisas que com certeza a gente vai ainda estar junto aí, né? com certeza. E eu acho que é isso, sabe, Fernanda? Eu falo que o que todo mundo quer é a cereja do bolo. Todo mundo quer a aprovação. Mas o processo em si de preparação, ele já é em si, por si só, ele é uma vitória. Então você sabe, Uhum, assim como eu também sei, todos os percalços e todos os desafios que você passou ao longo do seu processo de preparação. Não foi uma, uhum, não foram duas, não foram três e não foram quatro vezes que você parou, que você pensou em uhum. desistir, que você falou que não ia dar conta. Quantas vezes a gente não conversou durante todo esse processo? Nossa, Ao de... longo disso tudo, sabe? A gente conseguir perceber, você foi vitoriosa, pois você concluiu o seu ciclo, foi lá e fez Uhum, o seu melhor. Então, isso é é. tão significativo, é tão importante, e a partir dessa primeira experiência, você pode olhar para trás, ver suas falhas, os seus erros, o que você pode melhorar. Na próxima Uhum, preparação, vai potencializar, vai corrigir aqueles erros e potencializar o que foi bom. E a ideia, sim. dia após dia, preparação após preparação, é que você se torne cada vez melhor naquilo que você faz, no seu processo de estudo. E aí, com certeza, virão muitas cerejas, muitas aprovações. Amém, né? Amém, amém. E assim, Assim eu espero. para a gente finalizar, né, queria saber qual que é o recadinho que você dá para quem está vendo, para quem está sem saber se faz mentoria ou não. Qual que é o recado que você dá para os concurseiros que estão vendo a gente agora? Ai, gente, meu recado é, primeiro de tudo, né? Não desiste, não desanima. E, assim, faz parte a vontade de parar e de desistir, mas não deixa ceder. E quando pensar nisso, chama a Thaís e conversa. Conversa. Isso Então, aí. assim, chama, pergunta ela, tira as dúvidas, né? Quem está em dúvida de se deve ou não começar, conversa sem pretensão. Vai lá, chama ela no direct, no privado, manda um recadinho, olha, como que funciona? Manda aí o que, que você pode fazer e tal, né? E não custa nada isso, né? Isso aí eu acho que ela não vai Sim. cobrar, não, Ou gente. não. Isso aí ela vai te dar a informação do que ela pode te oferecer nesse processo. E assim, você vai vislumbrar, porque realmente quando você olhar, você vai falar assim, nossa, meu Deus, isso aí, tudo, não sei o quê. A gente fica vislumbrado, mas pode ter certeza que é muito mais. E então, é, vai, arrisca. Eu acho assim também que é um investimento, sabe? A gente abre mão de muita coisa
para poder investir nisso, mas o que eu sempre ponho na minha cabeça, assim, é a questão financeira, porque tá todo mundo num processo muito difícil, não tem emprego para todo mundo, as coisas estão cada vez mais caras, mais difíceis. Então, assim, quando eu penso que eu vou ter que gastar um dinheiro com isso, eu não penso que eu vou gastar, eu penso que eu vou investir. Eu vou deixar, às vezes, de gastar com uma besteira ali no meu dia a dia, para poder investir numa coisa que vai me dar muito mais frutos no futuro. Então, assim, não pensa assim, eu vou gastar esse dinheiro, não sei o quê. Não, você vai investir. Igual a Thaís sempre falava também uma coisa assim, gente, o que é concurso, né? É bom fazer questão, tem que fazer questão. E a gente ficava assim, meu Deus, eu vou pagar isso, meu Deus, não sei o quê, tal. Gente, você vai na esquina, você gasta R$ 20. Aí você vai lá, a assinatura é 39. Qual que é a sua prioridade? Não é um cargo, né, público e uma estabilidade, né, enquanto a gente pode falar que tem, né? Então, assim, ou você quer pegar esse dinheiro e ali jogar no ralo rapidinho ali, sendo que depois você pode fazer o que você quiser, Prioridades, muito, né? né? Então, assim, é sacrifício, sabe? Às vezes demora, às vezes. Não estou falando que você tem que abrir mão da sua vida social para poder focar só nisso, não, porque eu mesma não fiz isso. Cada um tem um processo. Tem gente que realmente se isola ali para estudar e tal. Eu admiro quem consegue. Eu não conseguia. Então eu falava, Thaís, ó, eu vou estudar de tal dia, de tal hora, mas sábado ou domingo eu vou tirar esse momento e tal, e eu vou ter, né? Então, assim, acontecia também de, às vezes, ter outras coisas para fazer, então você acaba mudando a sua rotina, então Sim. isso vai acontecer mesmo. Mas, assim, quando você tem em mente que você está ali no seu objetivo, você abre mão dessas coisas até mais fácil. Você fala assim, não, hoje eu não vou fazer isso, mas daqui, sei lá, alguns meses eu posso estar comemorando, né, de outra forma, não sei o quê. Então, Exatamente. assim, vale a pena, sabe? Conversa. Chama a Thaís e conversa. Maravilha, e é muito isso, né? Eu sempre falo, abdicar de algo agora para uma vitória muito maior lá na frente. Então, a gente tem que saber avaliar prioridades, e é muito isso. Eu sempre falo que investir na mentoria, investir no concurso, investir no material, isso tudo é o quê? Você está investindo em conhecimento, investindo em você. E conhecimento é algo que Uhum. sempre fica, né? Então, é sempre bom conhecer, estudar, aprender, inovar. E isso sim é muito importante para o nosso processo de construção e de crescimento pessoal Uhum. e profissional. Então, fico muito feliz, Fernanda. Adorei o recadinho. Gostaria de te agradecer muito pela Obrigada. disponibilidade. Eu abri boca aqui várias vezes, você deve ter visto, mas é de sono e de cansaço do dia a dia. Então, a gente está fazendo gravação de vídeo aqui, 9 horas da noite. Que a gente também não estava encontrando horário, né? Bate a agenda, não bate a agenda, é uma loucura mesmo. Então, depois aqui dessa gravação, 21h30, eu ainda tenho uma aula e depois eu Nossa, ainda tenho uma reunião. misericórdia. Então, essa é a vida, mas agradecer a você por toda a disponibilidade, pelo tempo, por estar aqui e por ter me honrado na primeira vez que você acreditou em mim. E eu espero que durante todo o processo de mentoria eu tenha conseguido entregar o que você precisou, que seria uma forma de honrar você por esse primeiro voto de confiança. E eu tenho Ah, certeza que nós ainda vamos ter outras preparações e outras aprovações durante esse processo. eu também. Então, te desejo uma boa noite e um Boa beijo. noite, Thaís. Tchau, fica com Deus. Tchau, amém.